Alô, amigos, esse é o canal RK Bahia, trazendo mais Bahia para vocês. Neste vídeo, você vai saber a possível escalação do Bahia para enfrentar o Goiás fora de casa. E eu fiz também uma projeção jogo a jogo. O Bahia fica na Série A ou o Bahia vai cair? Você vai se surpreender com o resultado. Antes eu peço a você, meu amigo, torcedor do Esquadrão de Aço, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Olha só, Bahia faz últimos preparativos para o jogo, para a decisão contra o Goiás. É jogo de 6 pontos, é confronto direto. Bahia deve ter o retorno de Cauli para o jogo decisivo contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro, mas terá o desfalque aí de Canu. Vamos conferir já aí possível formação do Bahia. Poderemos ter surpresa, poderemos ter novidades, pois a próxima partida do Esquadrão pelo Campeonato Brasileiro ganhou um caráter decisivo após a última rodada. Lembrando que o Bahia está na zona de rebaixamento. Neste sábado, o Bahia visita o Goiás em Goiânia pela 26ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, num confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Esmeraldino arrancou o empate do Botafogo jogando no Rio de Janeiro e saiu do Z4, onde o Bahia está. A diferença entre as duas equipes é de apenas 2 pontos. Portanto, se o Goiás vencer, se afasta muito da zona de rebaixamento. Mas se o Bahia vencer, sai da zona de rebaixamento. E no último treino comandado por Rogério Ceni, o Bahia ganhou um reforço importante para o jogo decisivo. Cauli treinou sem restrições e deve ser titular, depois de desfalcar a equipe por 4 partidas. O meia ainda recebe cuidados especiais para que não haja uma nova lesão, mas treinou com o time e vai estar entre os relacionados para a partida no Centro-Oeste contra o Goiás. E sem Cauli, o Bahia perdeu 2 jogos, empatou 1 e venceu o Coritiba, que é um dos piores times da competição. Se Cauli volta ao time, Rogério Ceni precisará mexer na estrutura da escalação do Bahia. Iago Felipe voltou à formação titular, depois de ser pouco aproveitado pelo antigo técnico Renato Paiva. Com a entrada do volante no setor de meio campo, Tassiano acabou sendo aproveitado numa posição mais avançada, quase próximo aos atacantes. E se optar por manter os 2 meio-campistas no time inicial, Rogério pode abrir mão de um dos atacantes, mais provavelmente o Everaldo. Na última partida contra o Flamengo, Rafael Ratão, Everaldo e Ademir formaram o trio de ataque do Bahia, mas o centroavante passa por um jejum e pode perder espaço. Há 7 jogos sem marcar, né? Everaldo não vive uma boa fase com a camisa tricolor e Rafael Ratão, inclusive, revelou que conversou com Rogério Ceni a respeito de jogar mais centralizado como referência no ataque. Essa deve ser a formação com o Rafael Ratão de 9. O Bahia teve treinamentos na semana visando a parte técnica e também a parte tática, mas não vai poder contar com Canu e Léo Cittadini, 2 desfalques confirmados. Canu porque está suspenso e Léo Cittadini porque não tem condições físicas ainda de jogar. O zagueiro, portanto, está suspenso por conta da expulsão na última rodada e o meia luta contra uma torção no tornozelo e não tem condições de jogo. O restante do elenco deve viajar para enfrentar o Goiás no sábado, no estádio Ailé Pinheiro, na Serrinha, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos tentar formar a escalação de Rogério Ceni, né? Pensando com a cabeça de Rogério Ceni. Eu acho que deve ser esta a formação. Olha só, Marcos Felipe é o goleiro, Gilberto na lateral direita, Gabriel Xavier e Vitor Hugo formando a dupla de zaga e Cândido na lateral esquerda. Agora, o meio de campo. Aí está a dúvida maior. Se ele for com o meio de campo completo, com Rezende, com Iago Felipe, com Tassiano e com Cauli, vai ter que tirar um atacante. E quem deve sair vai ser o Everaldo. Deve ser o Everaldo, né? Aí ficaria Rezende, Iago Felipe, Tassiano e Cauli e Ademir e Ratão fazendo o ataque do
Bahia, até porque, como o jogo é fora de casa, protege um pouco mais o meio de campo. Mas, caso ele opte por um time mais ofensivo, ele coloca o Ratão de 9 e coloca o Biel pela esquerda, ficando o ataque com Ademir, Ratão e Biel, e sai, no caso, ou o Iago Felipe ou o Tassiano. Eu acho que sai o Iago Felipe. Tá? Então, nessa formação, com 3 atacantes, ficaria assim o time: Marcos Felipe, Gilberto, Gabriel Xavier, Vitor Hugo e Cândido, Rezende, Tassiano, Caule, Ademir, Ratão e Biel. Com a possibilidade, correndo por fora, o Luciano Juba podendo entrar no lugar ou do Tassiano ou até mesmo do Caule, se ele não começar o jogo nesta partida. E agora vamos fazer a projeção jogo a jogo. O Bahia, neste momento, tem 25 pontos. Segundo os matemáticos, segundo a estatística, o número mínimo para não cair é 42 pontos. Essa é uma projeção histórica, tá? Histórica, 42 pontos. Ou seja, estão faltando 17 pontos para o Bahia permanecer na Série A conforme essa projeção, que pode mudar, tá? Eu fiz uma projeção negativa e uma projeção positiva. Tá? Se for negativa, mesmo sendo a mais negativa possível, né, o Bahia faltaria 1 ponto para permanecer na Série A, conforme essa projeção. E se for uma projeção positiva, o Bahia sobraria muitos pontos. Agora, se ganhar todas em casa, mesmo que perca todos fora, o Bahia assim mesmo permanece na Série A. Se ganhar todas em casa, o Bahia consegue 21 pontos, falta 17 pontos. Então sobraria pontos se ganhar todas em casa. Então, se fizer a obrigação de casa, o Bahia permanece na Série A. Vamos analisar jogo a jogo. Goiás e Bahia. Próximo jogo agora, fim de semana. Eu considerei na projeção negativa 1 ponto. Pelo menos um empate. Bahia e Inter na Fonte Nova, 1 ponto. Essa é a projeção negativa, tá, gente? Bahia e Fortaleza, 1 ponto em casa. Cruzeiro e Bahia, fora de casa, 1 ponto. Palmeiras e Bahia, 0 pontos. Palmeiras é forte em casa. Bahia e Fluminense, 3 pontos. Por que eu botei 3 pontos? Porque esse jogo vai ser realizado no dia 1º de novembro. 3 dias depois, o Fluminense vai decidir a Libertadores da América, ou com o Boca ou com o Palmeiras, tá? Então, botei 3 pontos. O Fluminense deve vir aí com um time misto. Em casa, Bahia é obrigado a ganhar do Fluminense. Grêmio e Bahia na Arena, em Porto Alegre, 0 pontos. Projeção negativa, tá, gente? Bahia e Cuiabá na Fonte Nova, 3 pontos. Obrigação. Bahia e Atlético Paranaense em casa, 1 ponto. Corinthians e Bahia, lá em São Paulo, 0 ponto. Bahia e São Paulo em casa, 1 ponto. América e Bahia fora. A América tem que ganhar, né, gente? 3 pontos. Bahia e Atlético Mineiro, 1 ponto em casa. Tá? Somando, deu 16 pontos. Faltaria 1 ponto. Vendo de forma negativa a projeção do Bahia. Agora, se botarmos projeção positiva, Goiás e Bahia, 3 pontos. Bahia e Inter, 3 pontos. Bahia e Fortaleza, 3 pontos. Cruzeiro e Bahia, 1 ponto. Palmeiras e Bahia, 0 ponto. Bahia e Fluminense, 3 pontos. Grêmio e Bahia, 1 ponto. Bahia e Cuiabá, 3 pontos. Bahia e Atlético Paranaense, 3 pontos. Corinthians e Bahia, 1 ponto. Bahia e São Paulo, 3 pontos. América e Bahia, 3 pontos. E Bahia e Atlético Mineiro, 3 pontos. Somaria 30 pontos. Precisa de 17 pontos, aí tem aí 13 pontos sobrando, tá? Vendo de forma positiva a situação. Então tá aí, né? Eu acho que mesmo vendo negativamente, o Bahia, 16 pontos, faltaria 1 ponto só, um empate que consiga num jogo que eu considerei 0, no caso, ou um triunfo numa partida que eu botei
por exemplo, Cruzeiro e Bahia. Bahia pode perfeitamente vencer lá no Mineirão, né? Ou, por exemplo, o Grêmio e Bahia, né? Botei 0 ponto, mas o Bahia pode empatar com o Grêmio na arena do Grêmio, né? Bahia Atlético Paranaense, daqui a pouco uma vitória, um triunfo do Bahia. Então, dá para, mesmo pensando negativamente, o Bahia pode permanecer na Série A. E você, o que você acha dessa projeção negativa e positiva? Eu acho que o Bahia tem todas as condições, a não ser que dê uma M muito grande, o Bahia cai para a Série B. Essa é a minha projeção. Faça a sua e deixe nos comentários. Se gostou do vídeo, dá joinha que sempre apoia o canal e o mais importante, meu amigo, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Bahia você sabe tudo sobre o Bahia. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.